Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Pedro Monteiro. Estou aqui no CIA hoje entrevistando Palhinha, treinador vice-campeão carioca da Série A2 nesse ano de 2022, campeão da B1 em 2021 e campeão da B2 em 2019. Então é um cara que vem aí nessa sequência aqui no Rio de Janeiro, dominando todas essas divisões, vem tendo resultados excelentes. Ainda está na Copa Rio, vai jogar contra a Portuguesa agora. Palhinha, é muito prazer ter você aqui no CIA, para a gente poder trocar ideia de futebol, saber o que você pensa, como você pensa o jogo. E, antes de mais nada, muito obrigado por aceitar o nosso convite para essa entrevista. E seja bem-vindo ao CIA. E queria te perguntar, já para começar, como é que começou sua carreira no futebol? Como é que o Palhinha iniciou e como chegou hoje a treinador do Olaria? Primeiramente, é um maior prazer, né? Ainda mais com esse amigo maravilhoso que eu tenho, que é o Pedro. Em primeiro lugar do futebol e depois, né, da licença A que a gente está fazendo junto. Pô, para mim é um maior orgulho, cara, de poder estar no Rio nesse momento, né, e poder participar, né. Cara, o Palhinha é um trabalhador da bola, um cara que sempre procurou, com as suas próprias forças, com respeito, com determinação, buscar um espaço, cara. Eu sou oriundo do futsal, né, cara. Tentei o futebol de campo no Internacional, ali no Grêmio, até os 15, 16 anos, mas eu era muito magrinho, na época lá no Sul eram muito mais caras fortes, já era uma tradição, né, do gaúcho na época, né, Campeonato Gaúcho, de tudo, do Rio Grande do Sul. E aí fui partir pro futsal e dali, né, cara, demorei um pouquinho para me adaptar, porque eu não jogava muito futsal, e dali, graças a Deus, a carreira, né, deslanchou. Eu fui seleção gaúcha, fui campeão goleador brasileiro, né, cara, no antigo Parque Antártica, né, tive na lista em 2000, acho que 2000 nem 2000, desculpa, né, 1985, na lista da seleção brasileira, foi um grande orgulho, sim. Pena que eu não fui, mas fiquei na lista. E a gente foi indo, né, cara? Pô, joguei Campeonato Uruguai, joguei na Triqueza Enxuta, que foi uma das equipes maiores que teve aí. Porra. Sempre em alto nível, graças a Deus, né, cara? Não era craque, mas graças a Deus era goleador. Então, todos os times que eu passei, né, graças a Deus eu tinha um cheiro do gol, como se dizia, né? E aí depois, cara, tive uma lesão muito forte no meu joelho esquerdo, no melhor momento da minha carreira. Ali eu já comecei a sentir, foi uma reconstituição total do meu joelho. Aí eu comecei a partir para um outro momento. Já gostava, né, de fazer, trabalhar com futebol, de maneira de modelo de jogo no futsal, como é a quadra pequena, aquela coisa toda. E eu fui me identificando com isso. Eu vi que eu tinha alguma coisa, né, além de jogador, né. Aí com 20 anos eu montei uma escolinha de futebol no Grêmio Norte Gaúcho, cara. Impressionante, eu tinha 19 para 20 anos. O pessoal perguntou, pô, Palhinha, tava no auge, né? Tava num momento muito bom, saindo na 0 Hora, que era lá o nosso jornal, que tipo o Globo aqui. Sim, então, pô, fantástico, jornal, né, cara? E aí aquilo foi pô, na época eu tive acho que uns 400 alunos dentro da escolinha. A escolinha até era o nome, só o Gaúcho me emprestava, que era um clube, que até hoje eu sou sócio, mas a escolinha era a escolinha de futsal Palhinha, cara, fantástico. Foi um momento tão maravilhoso. E dali eu fui vendo que eu tinha o dom, né, cara? Tinha o dom para comando, para gestão, entendimento do jogo, né? Que o futsal sabe que ele exige muito. E aí foi indo, cara, foi indo. Tem um projeto que até hoje também eu tenho, que é Esporte Cidadão, né? Que eu fiz na cidade de Triunfo, no Rio Grande do Sul, onde eu tive a oportunidade de fazer um sonho que eu tinha desse projeto, né? Comecei devagarinho, também te falando sério, montei um projeto enorme lá, que chamava Ser Triunfo, que era o nome que era, porque o que era ser? Era ser da cidade, né? Aquela coisa de cidade, né? De ter orgulho de ser. E aí consegui fazer um projeto fantástico, terminando na real com 500 crianças, o projeto foi fantástico, deu continuidade. Eu acho que esse ano ainda está voltando, o pessoal está pedindo um projeto que é registrado meu. Então essas coisas foram acontecendo, depois eu fui para a Ubra, né? Primeira oportunidade que eu tive, fui para a Ubra como treinador do Sub-20, né? Na época estava o PC no profissional, o PC era meu adversário, que eu jogava no Inter, ele era fixo, eu era pivô, então era um amigo já, né, particular. E a gente foi indo, cara, fui muito bem. Para variar de novo, peguei um time desacreditado. Quando eu foi quase até a semifinal, jogando só com os times de ponta. O amigo Mauro, né, que isso aí depois tem outra história dele, que ele que me levou e disse assim, Palhinha, completa aqui para mim, vê o que dá para fazer. E aí o que aconteceu, cara, graças a Deus com o trabalho, como eu te falei, sempre um cara muito rígido na cobrança, muito
muito detalhista nas coisas, né? Muito estudioso, sempre fui estudioso, cara. E o que aconteceu? Pô, a gente chegou. Aí dali eu continuei trabalhando no futsal, fui indo aqui. Aí esse mesmo Mauro que me levou para Uber, ele foi pro Inter. E aí ele me fez um desafio, cara, vamos pro Inter. Cara, mas é futebol de campo. E aí ele me levou. Pô, e dali, cara, graças a Deus, foi uma escolha em termos financeiros totalmente distante do que eu ganhava, mas eu apostei. Voltei para a capital, voltei para perto da família, perto dos meus filhos. E aquilo ali, cara, pô, foi um meteoro no Internacional. Foi uma coisa fantástica que aconteceu comigo, porque dali não deu, acho que alguns meses, eu fui já campeão do Metropolitano com a 98, que era a seleção B. Joguei um Grenal, né? Tenho que agradecer as pessoas que me deram a oportunidade, se citar a gente, né? Estou citando o Mauro, acho que eu cito todas as pessoas. E dali, cara, pô, dali eu decolei, fui fazendo, tipo, estágio nos meus horários. Eu treinava à tarde, de manhã eu fazia estágio numa categoria. Aí o José Leume, que hoje está no Curitiba, foi campeão da Copa do Brasil Sub-20, me encostei no bom sentido, ele me deu a oportunidade, dali a gente fui indo, cara. Cheguei no Sub-16, somos campeão invicto, né? O Ortiz, né, que hoje está aí, que é um cara fantástico, hoje está no México, né? Então ele fez parte também dessa história, fiz parte, acho que, da história dele, com contribuição. Legal. Né? Com o Daniel Franco também. Depois aí, logo em seguida, eu fui pro Sub-20, que aí ali foi o top, né, cara? Ele foi um campeão de tudo no Rio Grande do Sul. Foi um campeão brasileiro, chegou numa semifinal de Copa São Paulo, fiz 3 Copa São Paulo. E assim, em 5 anos, né, cara? Então, não, isso é o... Não vou dizer que é o auge, porque o treinador está sempre conquistando novos auges, mas é um momento muito especial da carreira, com certeza. E sempre auxiliar, né, cara? Sim. Eu tive a oportunidade lá, que eu te falei, na 98, na Sub-10 do Inter, que até passou retornando, na formaçãozinha. Sim. Comecei bem lá embaixo, cara. E graças a Deus isso aí me ensinou muita coisa, o Internacional me ensinou muita coisa. Coisas boas, coisas ruins, coisas que eu tive que fazer meu caminho, né? Sabe que o time grande muitas vezes tem muitas coisas boas, mas também tem muitas coisas ruins. E eu tinha o entendimento de seguir o meu caminho. Comecei a fazer a minha filosofia de trabalho, como é que eu ia trabalhar, né? Então aí foi indo, cara. Foi indo. Aí cheguei aqui no Rio de Janeiro em 2017, né? Passei primeiro pelo Marítimo de Portugal, que tinha um projeto no Brasil, estava chegando. Fui convidado para comandar. Aí depois logo tive a oportunidade no Duque de Caxias. Pô, graças a Deus foi fantástico, né? Foi uma pena que o Duque não tinha uma estrutura legal. Tive problemas também, né, parte financeira, mas isso aí já passou. E aí a gente chegou, cara. Chegamos à semifinal com o Audax, né? Time que veio todo mundo quase do Fernando Diniz na época. Sim. Pô, então perdemos 2-1 ali em Bangu. Então ali eu vi, cara, que eu tinha as condições. Trago muita coisa também, só para entender. Eu fui trazendo algumas adaptações do futsal para dentro do campo. Depois nós vamos falar sobre isso, mas aí... Então isso aí foi cada vez me reforçando. Voltei para o Rio Grande do Sul, aí voltei para o Marítimo, já com uma outra estrutura Marítimo, que hoje eles estão na Ubra, compraram a parte esportiva da Ubra, um clube fantástico, que a gente já sabe, de Portugal. Aí foi indo. Depois eu fui para o TAC de 3 Passos, que é do Sandro Becker, que era o empresário do Lúcio, jogou a seleção, jogou no Fluminense, no Internacional. E dali surgiu uma nova oportunidade em 2019, 17, 19, 18 eu voltei de novo, eu voltei para o Marítimo. E 2019, quando eu estava lá no Sul, pô, num momento muito bom no Marítimo, né? Já tinha disputado um campeonato aqui, se eu não me engano, é Copa Verde, na Ilha do Governador, Portuguesa daqui. Sim. Foi Portuguesa lá de Londrina, Portuguesa de São Paulo, tudo. Foi fantástico, fomos vice-campeões. Aí depois em 2019, em maio, eu vim para cá. Depois não voltei mais, fui campeão no Rio São Paulo, né? Invicto. Sim. Melhor treinador em 2019. 2020 a gente não pôde dar seguimento lá por problemas também de direção, que não vem ao caso. Vim para o Olaria, comprei a ideia do Olaria, tirou o Olaria que estava descendo, né? Estava quase indo para a 4ª divisão. E aí demos continuidade aqui. 2020, pô, graças a Deus fui abençoado de ser campeão de novo no acesso, na B1. Também fiquei entre os melhores treinadores, né? Ficou entre eu e o treinador do Pérolas. Aí 2022, cara, aí surgiu isso tudo que está acontecendo aí, de ter chegado ter ganho a Taça Corcovado, um trabalho
muito bem planejado, né? E a gente chegou na semifinal, foi o único time que ganhou do campeão, que foi o Volta Redonda, nos ganharam uma de 4. E eu fico muito feliz de ter chegado. E graças a Deus, de novo, eu fui o melhor treinador escolhido pelo... Pô, bacana, Palinha. Que história, cara. Isso é a história de um profissional que está há anos no futebol. Quem está no futebol sabe como é. Tem altos e baixos, tem momentos mais difíceis, financeiramente, principalmente. Se não tiver uma família forte, um pessoal por trás para ajudar no momento mais apertado, a gente fica ferrado. Mas você falou do futsal, você é um cara que veio do futsal. Como o futsal influencia hoje o teu jogo? Todo. Todinho. Desde que falando lá em 2017, eu tinha uma filosofia com os caras, é o momento de eu levar, é a minha oportunidade de levar para dentro do Duque de Caxias que me deu a oportunidade. E funcionou, cara, diagonal curtinha, que os caras falam do lateral por dentro, troca de ala com extrema, que eu chamava, que nós na época que eu jogava era troca de ala pivô, né? A criação de todo mundo marca, todo mundo ataca. Então eu tinha eu vim trazendo esses conceitos desde o tempo de lá. Antes de eu pensar em pensar em ser treinador e ir pro campo, que o meu negócio era o futsal. Pequenininho eu amo até hoje. Então, quando eu fui escrevendo, acho que é Deus mesmo, né? Eu fui escrevendo dentro do meu iPad, fui montando como é que eu gostaria que jogasse assim, assado. E eu fui trazendo, cara. Por exemplo, o que eu fiz? Eu fiz assim, eu faço os meus homens de defesa, os 2 homens de defesa, criar, de chegar até lá à frente, ocupação de espaço quando sai. Pô, tu vai dizer, mas isso aí tem. Cara, tem, mas tem que saber como executar, né? Então, isso aí me deu muito resultado, né? Foi acontecendo as coisas, todo mundo marcava, todo mundo criava. Os meus extremos, que o cara, esse aqui só corre. Não, cara, tu vai ter que vir, tu vai entrar de fora para dentro, que a gente fala que é a diagonal curta, de novo, que tu vai ter que girar, tu vai ter que também criar, tu vai ter que tu vai ter que dar assistência, não só correr, tu vai ter que marcar, como eu também não gostava de marcar, eu contava para eles que o pivô não marcava, então eu faço todo o meu time, se tu vê meu time jogar, meu time todo marca, não gosto de ninguém na frente da linha da bola, que eu não podia ficar, então tudo isso aí são conceitos que eu trago e também foi se direcionando para o espaço pequeno, que eu fazia meu campo, eu divido meu campo desde aquela época em quadrantes, são 4 quadrantes, depois eu dividi para 8 quadrantes, 8 de defesa, 8 de ataque. Então eu faço preencher o lado da bola com o maior número de jogadores, porque os espaços se tornaram pequenos, e aí do outro lado a gente joga com amplitude, aí a gente vai criando uma identificação, né? Então muita coisa eu trouxe mesmo, eu uso muitas coisas, muitas até nomenclatura do próprio futsal dentro do campo, e graças a Deus está dando certo. Hoje o futebol está, se a gente pensar muito bem, né, Pedro? O futebol está reduzindo em pequenos espaços, né? Muito. Em 40 metros tem 22 jogadores, né? Então... Hoje em dia o futebol está muito parecido como era o handball, como é o handball ali de ataque e defesa, próximo ao gol, um atacando ali em cima do gol do adversário, o time que está defendendo ali muito próximo dentro da área. Então, esses espaços diminuíram muito, assim, você pode ter muito campo para frente, só que ali o jogo em si concentra num espaço muito pequeno. Como é que você vê, na hora que você vira o treinador, na hora que você deixa de ser auxiliar para ser o treinador, qual é a primeira coisa que você pensa para poder criar o jogo que você queria? O jogo que você sempre pensou, naturalmente você deve ter um jogo, quando eu for treinador eu quero jogar assim, assim, assim. Quando você passou a ser, meu irmão, agora a responsabilidade é minha, eu sou o treinador. O time vai jogar do jeito que eu quero. Qual a primeira coisa que você pensa para adquirir esse jogo, para chegar nesse jogo que você pretende? Em primeiro lugar é a gestão do grupo. Em primeiro lugar é o grupo também, em segundo lugar é o grupo comprar a tua ideia, e tu saber expor as tuas ideias perante o grupo, para o grupo poder acreditar, né? Como eu digo, eu coloco uma ideia para o grupo, para ele poder, além de comprar a ideia, ser executada e ter o resultado, né? Porque eu sou muito do pequeno para o médio e para o grande, né? Eu sempre vou assim, esse é meu trabalho. Então eu tinha que conduzir com que eles acreditassem no pequeno, que ele fosse para o médio, para o jogo adaptado e depois o grande jogo, né? Então isso aí é que eu ia tentando fazer com que, para poder ter isso, eu tinha que ter a parte técnica, que era o principal. Sim. Então eu teria que fazer isso. Se era ser analítico ou não, não sei. Mas sempre os meus trabalhos eram todos dentro do modelo de jogo e mais ainda, dentro do que vai acontecer no jogo. Os meus trabalhos eram todos feitos assim. Então essa maneira que eu conseguia fazer com que os meus jogadores entendiam
como a gente ia jogar, como a gente ia se comportar perante algumas situações, num espaço pequeno, num espaço grande. Então, era a maneira que eu fui adquirindo e fui acreditando que daria certo. Então, e como diz, o estilo que eu te falei, é um estilo onde todo mundo cria, todo mundo marca, e se todo mundo puder fazer gol, melhor ainda. Então, é o estilo do futsal. Sim. O fixo faz gol, o ala faz gol, o pivô a mobilidade de todos os jogadores, entendeu? Todos eles estão... E principalmente uma coisa que eu já trago desde aquela época, né? Que a gente nem tocava muito, que era tomada de decisão, não era usada essa palavra. E depois eu consegui trazer, quando eu tive essa oportunidade do Duque de Caxias, da tomada de decisão ser mais rápida. Eu criava espaços pequenos onde eles tinham que tomar decisão. Porque fala um toque, 2 toques, mas de vez em quando tu já tinha que receber a TV o que tu ia fazer. E com isso o jogador já tinha que se deslocar, que eu já botava, muitas vezes eu fazia isso aí com 3, por exemplo, fazia por setor com 3 jogadores, eu fazia, tem que posicionar ali, mas tu já recebia. Recebi num estacas, olha só, na época não tinha muita coisa, nas estacas já recebia entre as estacas, com 3, 4 estacas para te já tomar a decisão, no máximo 2 toques. Então era uma maneira que eu tinha, Pedro, de fazer com que os caras entendessem a maneira que eu queria que jogasse, que era com movimentação, com agilidade, mobilidade, que a gente chamou de jogo posicional, jogo apoiado, que é o jogo que se aproxima. E eu fui criando o quê? Fui criando identificação e eles foram entendendo que daquela maneira, através de jogo-treino, jogo entre eles, que é muito difícil fazer, como é que eu vou dizer, coletivo, então eu fazia muitas coisas adaptadas, entendeu? Ataque contra a defesa, situação de superioridade numérica que eu gosto muito, que eu trago até hoje. Então isso foi mostrando para eles que a maneira que estava sendo executado nos treinos, muitas vezes eles monótonos, entre aspas, mas que estava criando com que uma identificação do nosso modelo de jogo. Então foi assim que eu consegui fazer com que as coisas acontecessem. Graças a Deus estão acontecendo, né? E questão de treino, como é que você faz para poder planejar sua semana de treino? Como é que você faz a partir do... Eu entendo que seja a partir do seu jogo, mas o que é fundamental para você na hora de organizar a sua semana de treino? O que é importante? O que eu faço, assim, ó, só para te poder entender, vamos voltar uma pré-temporada, né? O que eu trabalho, o que eu preciso? Eu preciso de um bom passe, eu preciso de mobilidade, né? Eu preciso da parte de fundamento técnico, a gente pode voltar lá atrás, né? O fundamento técnico, ele é essencial. Um bom domínio, um passe com a perna direita, a perna esquerda, direcionar o corpo, girar, tocar a bola em diagonal, entendeu? Então sair de um lugar para outro. Então, muito isso eu fazia durante os treinos. Carimbo, que eu gosto muito do carimbo, que é só escorar a bola, a gente chama de carimbo lá no Sul. Então, muito eu faço isso na minha pré-temporada para chegar aonde tu está falando. Como é que eu trabalho durante a semana no meu dia a dia? Eu trabalho em cima dos jogos, né? Sim. Eu tenho o analista que faz a parte boa, como diz, a parte positiva e negativa, né? Então, em cima da parte positiva, eu faço com que ela seja qualificada e lá na parte que é negativa, no bom sentido, eu faço minimizar aquilo ali. Então eu trabalho em cima, naquela semana eu trabalho em cima de acertos e erros. Tipo do último jogo, o que aconteceu Exatamente. De bom, de ruim. E uma coisa que eu trabalho muito, que ela faz parte da minha semana, mesmo que seja jogo sábado e quarta, ou domingo e quinta, é a finalização. Eu tenho a finalização como essência do meu trabalho, né? Além de tudo isso que eu estou te falando, a finalização ela funciona. Também faço ela crua? Faço, mas eu faço muito com situação de jogo, né? Tudo com situação de jogo. Então eu vejo assim, ó, o jogador consegue bater com a bola andando, então eu faço ele bater com a bola andando. Ó, o cruzamento é esse, é assim que tem que acontecer, situações de antecipação, já circulando em cima dos bonecos que nós estamos, dependendo da equipe que tu tá, ou estaca mesmo de um cone, seja o que for, até eu mesmo faço com eles. Então, esse é o sentido do meu trabalho, que eu faço com que a semana seja produtiva em cima disso. Mas bem claro, a parte da finalização ela não sai do meu... Interessante, cara. Não sei se é porque você foi um artilheiro na sua vida, mas eu acho que realmente o peso da finalização, de você criar as oportunidades de gol, como você vai terminar essas oportunidades, eu acho que são muito grandes. E aí quando você falou lá no início que para fazer gol eu tenho que ter o faro de gol, tem que saber, como é que você vê isso na hora de selecionar um jogador para jogar na sua equipe? As características, você busca jogadores
com as características que vão se encaixar no seu modelo, caras que você identifica, pô, esse cara tem essa característica, vai ajudar a criar a chance de gol, esse cara vai fazer gol, esse cara vai ser um defensor com boa saída de bola, essas coisas. Você vai muito na linha de trazer os caras para o seu modelo, ou você ainda não tem essa oportunidade, acaba vindo, Pedro, eu retrabalho muito mais hoje com o elenco que tem do que os caras que eu realmente saio por aí para escolher. Como é que é a realidade hoje? A realidade é essa segunda, né? Muitas vezes a gente não tem esses jogadores em função de preço, em função do clube não ter as condições. Então, muitas vezes a gente recebe o jogador, o grupo, dentro de pelo menos um pouquinho de qualidade, mas muitas vezes, e isso aí já vem na minha carreira, muitas vezes eu faço com que o jogador ele entre dentro desse modelo de jogo, da maneira que eu gosto de jogar. Te dou vários exemplos. Quando eu cheguei no Rio São Paulo, eu tinha dois zagueiros que só tiravam a bola, né? Sim. E aí os caras disseram, pô, não vai dar tempo. Eu disse, cara, vamos trabalhar que dá. Então eles compraram a ideia. Então eles compraram a ideia que chegou num certo momento que o meu zagueiro estava chutando no gol aqui na frente. Como hoje acontece com o Anderson, acontece com o Lacraia, né? São jogadores que estão comigo, o próprio Honório. Então isso que eu digo, eu não tenho essa facilidade de achar um jogador específico, então eu tenho que criar. Mas claro, como eu te falei, o jogador tem que querer. Eu tinha um centroavante, o Camilo, que hoje estava até no Norte Sul, depois teve no Madureira, que ele tinha... Eu disse para ele, compra minha ideia, vamos junto, cara, vamos junto. E ele comprou. O que ele foi em 2019? Foi o melhor jogador, goleador, ganhou todos os prêmios da FERJ. Então, isso que eu te digo. Por isso que de vez em quando eu discordo, Pedro, voltando a esse assunto, quando o cara diz, pô, mas os profissionais que a gente vê ganhando milhões e a gente vê que eles, pô, mas o cara erra tanto, não dá tempo de corrigir. Claro que dá tempo. Como eu te falei, como é que eu consigo fazer? Aí eu te falo eu como profissional, não estou julgando ninguém, né? Mas eu acho que tu tem que ter um tempo de tu ajustar esses erros do jogador. Tu pode fazer com que ele faça um trabalho que eu chamo de complemento, que eu trago lá do Internacional. Fazia muito com vários jogadores lá que hoje estão aí no cenário brasileiro e fora do Brasil. Eu fazia complemento de 20, 15 minutos. Isso que eu estou te falando desses jogadores que eu citei, são jogadores que eles ficavam comigo. Sim. Ficavam comigo, vão trabalhar o pé esquerdo, vão trabalhar o pé direito, conduz lá, faz o passe no golzinho. Aí tu vai dizer, pô, um trabalho setorizado, muitas vezes até individual. Mas o jogador tem que querer, que eu digo, o jogador tem que querer. A gente sabe que muitas vezes tu não tem esse feedback do jogador. Mas se tu for insistir, se tu mostrar para ele que aquele pequeno resultado de 20 minutos depois de cada treino e o jogo acontecer, que é importante que aconteça, que ele vai te dar essa segurança aqui. Daqui a pouco ele está te procurando. E tu tem que ter, né? Tu tem que ter essa paciência. E eu sou um cara que, além de paciência, eu sou um cara que gosto da excelência. Sou um cara que exige pra caramba. Enquanto não sai meu trabalho, eu não consigo terminar meu treino, porque eu acho que o jogador tem que se puxar um pouquinho. E quando ele se puxa, quando ele quer, se torna mais fácil para te poder andar. Então eu acho que, cara, como eu falo para todo mundo, é trabalho, velho. Tu tem que trabalhar, senão tu não consegue chegar. Não foi à toa que a gente chegou todo isso. Graças a Deus eu tô chegando todo. Não foi sozinho, sempre com uma comissão, mas eu tenho que estar batendo, porque a minha cara é que naturalmente, no final, que treinador. Treinador, né? E nesse ponto, Palinha, negócio que, pô, futebol profissional a gente vê, não vou nem falar profissional porque você já está no futebol profissional, você já está no futebol de elite, pode-se dizer assim, está no Rio de Janeiro, na segunda divisão, na boca da Série A, você está no alto rendimento, só que existem clubes que são financeiramente gigantes, assim como o Inter, que você trabalhou, os outros grandes clubes do Brasil, e muitas vezes chega aquele discurso, que muitas vezes quando o cara não está ganhando, não está tendo bons resultados, de que não tem tempo para trabalhar, não tem isso, não tem aquilo. Eu entendo realmente que o tempo é meio escasso, mas todo ano é isso. Todo mundo sabe quando começa a temporada que tempo é escasso, que o cara vai jogar quarta e domingo praticamente o ano inteiro. E você hoje tem a realidade, você joga quarta e domingo e consegue fazer o teu trabalho. O que você acha que falta nesses grandes clubes, nessas equipes, para eles conseguirem jogar até melhor do que eles jogam, além do tempo, óbvio que atrapalha, a gente sabe, mas isso não pode ser só a desculpa de que não tem tempo, então vai jogar mal para sempre? Foi o que eu te falei anteriormente, eu discordo muito disso, Como é que você faz? Cara, eu tento, em primeiro lugar, o fisiologista hoje ele é um cara muito
ele é um amigo e inimigo do treinador, né? Mas eu acho que a gente tem que ter assim, ó, a gente entende que muitas vezes, vamos falar sobre viagem, né? Sim. Precisa do descanso, mas eu acho que tu pode fazer com que trabalhe 15 a 20 minutos alguma coisa, tu tem que trabalhar. Perfeito. Meia hora. Pô, o jogador está cansado. Pô, mas se a gente analisar, vamos falar em alto nível, como a gente está conversando. 20 minutos, o que são 20 minutos de treino? E tu não tem esse desgaste às vezes todo. Posicional, às vezes só para você alinhar muitas vezes coisa. tu vai fazer 10 bolas no gol, são 10 bolas. Tu fazer com que aquele... Por isso que eu digo que eles têm muita estrutura, principalmente de filmagem, de tudo, tem tudo que tu quer. Então tu pode fazer com que aqueles 20 minutos eles sejam muito mais produtivos num gesto, num movimento, numa marcação diária, de repente atacar a bola, exemplos de trabalho de linha, de repente, por que as linhas estão tão afastadas, por que a gente pode... Então eu acho que muitas vezes a gente se acha como muleta, né? Muleta, essas coisas. Então eu acredito que o trabalho, ele só engrandece, ele vai engrandecendo, mas tu tem que ter um planejamento, é claro que precisa de um planejamento, mas eu acredito que se tu conseguir, pelo menos, eu trabalho sempre 20 a 15 minutos, alguma coisa de finalização, algum ajuste defensivo, alguma ação do teu zagueiro, alguma ação, até uma diagonal do teu volante, eu acredito que tem tempo. Só que tem que querer, como eu falo, cara, tu tem que querer trabalhar. Eu não sei, estou te dando meu ponto de vista, eu não sei se de repente as pessoas chegam e num certo estágio da carreira que eles começam a usar isso, né? Muitas vezes como assim, não dá para treinar porque não sei o quê, porque vai isso, porque aquilo. Não sei se é uma desculpa. Eu acredito que pode ser, se Deus quiser, eu acredito que devo chegar, né? Espero chegar num grande clube, que é o meu sonho. E eu tenho esse problema com um fisiologista ou com alguém, mas eu acho que se tu conseguir convencer com que a gente consiga fazer fracionado esses pequenos trabalhos e ajustes, ainda mais se tu setorizar, aí tu ganha mais, tu vai ter mais staffs para te trabalhar contigo, sair definido com algumas coisas já, determinando algumas coisas para te executar, pô, cara, eu acho que não tem problema não, Pedro, eu acho que dá para se trabalhar sim. Palinha, e como você vê a diferença, não só técnica, mas existe uma diferença física, existe diferença tática nas equipes, por exemplo, da segunda divisão do Rio para as da primeira? Ou cara, não tem? Eu acho que existe sim. Primeiro aquilo que eu te falei, primeiro em termos de estrutura, né? Porque hoje o jogador, ele tem muito desgaste físico. Pô, Palinha, mas sempre teve. Mas hoje está se exigindo mais, por quê? Porque dependendo do modelo de jogo tu trabalha com uma intensidade maior, uma intensidade menor. Tu é um time que espera mais, tu joga por uma bola, né? Mas eu tenho esse grande problema porque eu jogo com intensidade lá em cima. Não o tempo todo, mas eu fraciono muito. Mas se eu puder ficar lá em cima, para tirar o espaço, jogar no campo adversário, para não deixar a construção acontecer, com bem estruturado defensivamente, com um bloco mais alto. E isso tu precisa do quê? Que a gente chama de suplemento. Tu precisa de um lugar de um bom descanso, tu precisa de uma atenção maior. E uma coisa que eu trabalho muito hoje dentro da minha realidade é a parte psicológica do jogador. Eu tento, dentro do possível, porque o clube muitas vezes não tem condições, e quando tu chega nesse estágio da Série A, principalmente do Carioca, tu vê que se tu conseguir ter uma psicóloga esportiva dentro do processo, do projeto em si, eu acho que ele vai te ajudar muito. Porque o jogador precisa muito disso, o jogador precisa de uma conversa. Uma conversa vale muito mais que um treinamento. Uma conversa aquilo que eu falo, que eu te falei de 15 minutos de treinamento para te fazer os acertos, e tu tem 15 minutos para te tentar uma conversa com a psicóloga, em grande grupo ou até individualmente, direcionando cada jogador, cara, isso é muito grande. Eu acho que essa é a grande diferença. O jogador está preparado para isso. O jogador está preparado para um Maracanã, jogar contra o Flamengo, que hoje é a sensação, com 30, 40 ou 50 mil pessoas, como tu está também adaptado a jogar num estádio com 2, 3 mil pessoas. Então, eu acho que isso aí precisa muito, o quê? A parte de concentração, a parte psicológica, a tomada de decisão, que é muito importante. Eu trabalho muito isso com alguns pequenos jogos que eu tenho, que aí são coisas minhas que eu acho que funciona. Então, isso eu acho que essa é a grande diferença, Pedro. Eu acho que para mim isso aí leva com que ou tu te iguale, né? Pelo menos nisso, porque aí a parte técnica... Aí já muda porque depende da parte, principalmente a parte financeira dos clubes, né? Não, sem dúvida. Quanto mais dinheiro você tem, melhor o nível de jogadores
naturalmente. E na competição que você acabou de disputar agora, o Carioca da A2, como é que estava o nível da competição? Todas as equipes num nível próximo, tinha uma certa diferença entre as equipes que chegaram nas fases finais e as equipes que ficaram lá embaixo? Como é que é a diferença técnica e o quanto essa diferença vira resultado? O quanto, pô, às vezes você pega uma equipe que é mais fraca, mas ainda assim ela consegue fazer um jogo competitivo. Existe essa diferença? Estava equilibrado? Como é que foi a competição? Olha, é a primeira vez que eu disputo A2. Sim. Muito equilibrado, muito equilibrado. Eu acho que até o próprio Volta Redonda, como eu falei, foi o único time que ganhou deles foi nós. De 4 partidas, eles ganharam só uma e ganharam que valia. E temos aí, começa a chegar aquilo que eu estava te falando anteriormente. Mas o restante das equipes muito parelho, muito competitivo. O próprio Angra dos Reis que caiu, uma equipe que se igualava muito, né? Jogadores também de qualidade, meninos, muita mescla, né? Que nem a minha equipe. Então, cara, muito bem disputado dentro de campo. Dentro de campo que era o resultado mesmo, sabe? Dizer assim, mas foi 4-1, tá, pô, mas era detalhe, eram muitos detalhes que definiam. Aí que a gente chega, uma experiência, uma condição melhor, né? Então, mas a princípio eu acho que, pô, cara, foi uma competição gostosa. Foi uma competição onde todos os jogos eram decisivos. Todos os jogos tu sentia que tu disse assim, pô, eu vou para um grande jogo, sabe? Sim. Essa é a minha opinião. Então, não teve nada de diferente. O Volta Redonda, como eu te falei, ele ganhou de todo mundo, empatou com o Cabo Friense e perdeu para nós, depois perdeu de novo, depois teve 2 empates. Então, para ver que foi um nível bem... Porque também, né? Os campos também igualaram muito. Né? Sim. Os campos igualaram muito. Poucos campos bons, não tinha todos. Médio, né? Os campos médios fora do Volta Redonda, do Sul, fantástico. Sim. Né? Eu não tive a oportunidade de jogar lá contra o Sampaio Corrêa, mas pelo que eu via nas imagens, bom também. Mas ainda falta esse detalhezinho. A questão de campo, imagino. A questão de campo realmente influencia muito no jogo também, no tipo de jogo que vai ser praticado. E as equipes da B1, da A2, você viu muito jogo de disputa, de bola brigada, de aquela coisa que a bola fica no alto muitas vezes, ou teve jogo jogado de bola no chão, velocidade, troca de posição, circulação? É que assim, vinha muito do modelo de jogo de cada equipe, né? Tinha equipe que fazia muita ligação direta, muita bola aérea, aí acontecia essas disputas de primeira e segunda bola, muitas vezes a bola muito mais no alto do que no chão, muitas vezes ultrapassava o meio campo, o setor, como a gente diz, defensivo direto para o ofensivo, não tinha na parte da construção. Mas eu tive vários jogos que a gente teve jogo jogado de verdade, jogo lá e cá, muita disputa de verdade, mas a disputa mais no chão, de dividida, vamos, briga, levanta, sabe? Mas tudo lealmente, né? Sem nada de que seja fora a bola, né? Mas, pô, cara, muito bom. Eu fiquei muito encantado com os jogos em função disso, de todo mundo querer a vitória. Tu buscava a vitória, não tinha aquele time que ficava assim, não, eu vou jogar por aqui. Até mesmo quando eu cheguei na semifinal dos 2 jogos, dos dois turnos, quando eu joguei com Volta Redonda lá, que ele jogava pelo empate, foi um jogo aberto, cara. Um jogo abertíssimo. Pra te ver que o gol dele foi aos 44, eu fiz aos 47, 46, entendeu? Agora mesmo contra eles também, jogo igual por igual, a minha equipe não consegue, é até estranho de falar, a minha equipe não consegue jogar por resultado, não consegue segurar, não consegue jogar com o vento embaixo do braço, não tem como, porque é minha característica, sabe? É minha característica de jogo, ser agressiva, de buscar o gol, o tempo todo buscar o gol, portador da bola, a gente sabe que isso precisa da parte física muito, então, parabenizar o professor Robson que fez essa parte física funcionar, né, cara, o tempo todo. Claro que tem momentos, como eu te falei, né, o tempo todo, mas a gente tentava, dentro do possível, sempre estar mordendo, sempre buscando a bola, fazer com que a gente fique com a bola muito mais tempo do que o adversário. Mas é por aí, Pedrão. Acho que essa aí foi a essência de tudo, cara. E, Paulinho, quem são suas referências hoje no futebol? Tem alguém que você olha, pô, eu gosto
gosto muito do jogo desse treinador, gosto muito do jogo dessa equipe. Quais são suas referências hoje no futebol? Cara, eu tenho duas que seriam 3, né, cara? Lá fora é o Guardiola, que pra mim eu já acompanho ele desde lá de trás, assim, os livros dele em casa. Acho ele um cara fantástico. Agora quer sair do Simeone também, um jogador, um treinador defensivamente. Eu vi a história dele no Netflix. Ele é um cara fantástico, ele é um cara que, eu vou dizer assim, em termos de sanguíneo, me muito identifico competitivo. muito com ele. Claro. Sou muito competitivo. Mas o Guardiola ainda é grande referência. O Tite, né? O Tite que é um cara que, um cara hoje, né? Não é à toa que ele está na seleção, né? E para mim que além de treinador, é uma pessoa fora de série, uma pessoa com muita garra, sabe o que quer, uma pessoa que tem uma busca pelo melhor, que chama o Fernando Diniz, né, cara? Eu me espelho muito nele hoje. Ele é um cara que eu fui várias vezes ver o jogo do Fluminense antes de ele sair, naquela época ele teve lá, depois retornou. Pô, eu ia lá ver ele atrás do banco, ver os gestos dele, ver a maneira que ele agia, da maneira que ele queria. E eu, graças a Deus, cara, eu olho essas pessoas e eu me vejo muito, sabe? Porque eu sou dessa maneira, assim, Sampaoli, sanguíneo, sempre eu não consigo parar na beira, não consigo, eu tento me segurar, não consigo, infelizmente eu não consigo. Eu vivo o jogo o tempo todo, muita concentração dentro do processo, quero que execute o que foi trabalhado. Quer me deixar maluco é quando não executa o que eu pedi, não executa o que a gente trabalhou, como eu digo para os meus atletas, que a gente trabalhou durante a semana tem que ser executado, mesmo que a gente ergue, mas tem que ser executado dentro de uma segurança, dentro do setor que ele foi determinado, dentro do lado do campo que foi determinado, dentro do quadrante, como quiser chamar, ele tem que ser colocado à prática para a gente ver se funcionou ou não. Então eu sou um treinador que exige muito, um treinamento, próprio treinamento. Eu entro muito dentro, eles de vez em quando até esse assunto, professor, calma, não, enquanto eu não sair, como eu te falei anteriormente, as coisas têm que sair como eu quero, né? Eu sei da qualidade muitas vezes da parte física, né? De terreno, mas eu acho que se eles acertam ali, eles vão acertar depois. Então eles sabem que tem que ser com excelência, tem que ser feito com excelência. Eu digo, um treino meu pode durar 40 minutos, como ele pode durar 1h30. Porra, legal, Palinha, eu gosto mesmo. E nesse ponto de viver o jogo dessa intensidade, você tem alguma característica, por exemplo, você está no jogo, você tem mais facilidade de olhar a sua equipe, você olha mais o adversário, você olha tenta olhar os dois, como é que é você ali na beira do campo? A sinceridade é assim, ó, hoje, né, a gente tem as filmagens, né, que colocam muito a equipe para a gente fazer as edições, para demonstrar para os seus atletas. Claro que existe, e eu não acredito muito nisso, eu acredito muito que existe muita estratégia, né? E uma coisa que eu sou muito estrategista, né? Sim. Quando dentro do possível eu tento dar umas mexidinhas para confundir, né? Mas eu consigo ter essa visão, né, Pedro, de olhar os dois times, né? Sim. Porque hoje, como eu digo, eu não tenho muita gente, muito staff dentro da minha comissão, mas o meu auxiliar é muito bom ainda, sem brincadeira nenhuma, a gente joga por setores, né? Muitas vezes ele vê, mas eu observo o jogo todo, né? Eu observo o jogo todo, gosto de olhar, muitas vezes eu estou concentrado numa situação, muitas vezes até passo um lance qualquer, mas aquele momento para mim ele é mais observado, eu fico mais atento, entendeu? Mas eu tenho uma visão periférica de tudo, é isso que eu prefiro, eu gosto disso, né? Até porque, como eu te falei, até pelos staffs que eu não tenho, né, cara, assim, para poder me dar esse respaldo, essas respostas muito rápidas, que ficar lá em cima, é rádio. Sim. A gente tem que ver a nossa realidade, né? Porque eu sei que quando eu tiver, vai se tornar mais fácil, né? Você tem analista? Tem analista. Como é que é o trabalho seu com análise de desempenho? Cara, em primeiro lugar, assim, eu já tenho uma linha, né? Eu tenho uma linha de trabalho, como assim, organização defensiva, organização ofensiva, bola parada, o lado mais vulnerável, de repente tem aquele jogador, como é que ele bate na bola, se é pé esquerdo, se é fechado ou aberta, onde é que ela é direcionada. Então, muitas vezes o analista, vou ser sincero, ele sofre um pouco comigo, porque eu sou muito detalhista, sabe? Sou muito mesmo. Desde o tempo do Internacional, que a gente tinha 2, 3 analistas,
Os caras diziam, pô, o único cara que faz a gente trabalhar aqui é o Palinha, né? De verdade, assim, né? No bom sentido. Então aqui eu também faço isso, cara. Eu vejo o jogo, eu marco, eu vejo, pô, por que ali aconteceu isso? Aí eu quero a origem da jogada. E eu vou, de vez em quando eu chego a fazer várias edições, daqui a pouco eu faço uma edição só de um jogador, eu quero só daquele jogador. Pô, eu quero só dessa linha, por que a linha tomou o gol, por que o jogador está mal posicionado, a parte corporal dele. Eu trabalho muito, ontem mesmo eu trabalhei muito a parte corporal, de ficar de lado para a bola, para pegar a bola, aquela coisa toda, que muitas vezes ela fica tão despercebida, né, Pedro? Sim. Tem muita gente que eu vejo, pô, e, com todo respeito, eu vejo até profissionais hoje de Série A que, pô, até o corpo não tá direcionado. Sim. Então tem muita coisa assim, que é como eu te falo, cara, eu uso essa palavra. Além da excelência, eu tenho que ser diferente. Para mim poder ganhar de alguém, eu tenho que ser diferente. E a diferença, ela está aí. Porque o sistema ele pode ser igual, mas tu tem que ter as tuas movimentações diferentes, uma maneira de agir diferente. A tua parte física tem que ser quando o cara está cansado, que eu digo sempre para o meu preparador físico, eu preciso 10% dos outros para mim poder chegar, Sim. Senão eu não consigo chegar, não. Porra, isso é muito legal, cara. Eu vejo que você, Palinha, você tem muito a sua forma de treinar, a sua forma de pensar o jogo. E isso é um negócio seu, eu valorizo muito isso, porque eu acho foda. Muitas vezes, tem muita gente no futebol que hoje pega informação, pega jogo, e aí, não, quero copiar, quero fazer, pega no YouTube lá o treininho que o cara faz, não, vou fazer igual aqui. Eu vejo que você vai muito do que você pensa de futebol. Que você pensa o jogo, você é um cara que sabe o que você quer. Isso é fundamental para quem está trabalhando dentro do futebol, é saber o que quer. Já trabalhei com muito treinador que não tinha noção do que queria do jogo. O cara simplesmente escalava, ou então fazia lá umas mudanças ali de orelhada, mas não tinha o conceito do que ele queria dos jogadores. E aí essa é a maior dificuldade que muitas vezes os treinadores têm, né? Que é tirar do jogador aquilo que, se você não sabe o que pedir do jogador, não vai ser o jogador que vai saber o que entregar para você. Ele vai jogar do jeito dele. E aí você perde a unidade de equipe. Eu vejo que você valoriza muito essa questão da unidade da equipe, do trabalho seu com a sua comissão técnica, mas tudo bem centralizado na sua ideia, no que você pretende. Como você vê, Palinha, esse seu trabalho hoje, em relação ao trabalho de quando você começou, mudou muito? Vem mudando? Ou sempre foi um negócio que acompanhou você? Não, Pedro, essa é a minha maneira de trabalhar e eu venho sempre trabalhando em cima disso. Ou mudou? Quando você começou lá atrás, não, era diferente? Eu vou te falar uma coisa, como eu te disse lá embaixo, desde lá do tempo do Inter, quando eu tive a primeira oportunidade, eu sempre fui um cara, como eu te disse que eu vim do futsal, eu trabalho muito bem, a minha bola parada ela é muito bem trabalhada, sabe? Sim. Eu faço com que ela seja, por exemplo, o escanteio, eu gosto de 2 toques, falta, só se eu tenho um batedor muito eficiente, senão ela vai 2 a 3 toques. Então isso é tudo que eu digo, eu estou trazendo do futsal, não adianta, eu trago do futsal. Mas o que eu trago de lá é o que está acontecendo aqui, eu estou trabalhando primeiramente comigo mesmo, que é como postura de treinador, alguns trabalhos tu tem que, claro, a evolução ela existe, né? Mas essa referência, essa maneira de trabalhar, essa filosofia, ela continua a mesma. Muda-se a maneira de tu executar os trabalhos. É como eu te falei, eu tenho um trabalho onde o meu modelo de jogo ele é construtivo e eu faço com que ele aconteça, seja em qual campo for. Eu faço com que, então eu dou essa coragem para os meus atletas fazer isso. Como eu também digo, que a gente usa muito isso, dá um bicão para fora, quando não tem como sair. Sim. Mas eu faço com que eles tenham a coragem. Não fazer de qualquer jeito, como tu falou, mas sim, como é que eu vou te falar assim, com confiança que eu dou para eles no dia a dia, dos trabalhos. Então lá de trás para agora, a evolução do futebol faz com que a gente mude, né, Pedro? Porque quem não muda fica para trás. Então eu vou dentro desse trabalho de sistemas de jogo, porque a gente joga no 4-4 não sei o quê. Pô, cara, eu tenho meu estilo de jogo, eu gosto do 4-1-4-1, mas é só largada, depois ele muda todo, porque depende do retorno, depende como a tua equipe está dentro do campo, daqui a pouco tu tem que fazer... Depende do lugar do campo. Tem que fazer 5-4-1, que eu tive que fazer contra o Volta Redonda, né? Daqui a pouco eu estava jogando num 4, fiz quase uma linha de 6, daqui a pouco eu estava jogando num 4-1-3-2, entendeu? Então isso vem muito da maneira que o teu time está posicionado, da maneira
maneira que a gente vai encaixar a parte defensiva. Muitas vezes o jogador meio que se perde. Então, quando tu vê as fotos, quando tu vê a edição, tu começa a ver, pô, cara, olha só que variação. E esse trabalho, essa variação, ela não acontece só por causa disso. Ela acontece com o trabalho do dia a dia. Eu trabalho todas as variações possíveis com meus atletas, com uma saída de 3, com uma saída de 2, com uma troca do ala com o extremo, que eu disse que é ala por dentro, né, com o próprio ala com o lateral com meia, entendeu? Eu gosto de triangulação, eu gosto de losango pelo lado, né, fazer um losango pelo lado, gosto de uma bola de profundidade, gosto de ocupar espaço, atacar os espaços, então eu trabalho muito isso. Claro que a gente sabe que tu não tem muitas vezes o atleta que faça isso, mas tu estimula, que nem hoje, eu trabalho mais de estímulo, tu tem que estimular. Porque senão, se tu não estimular, tu não consegue fazer com. Então isso faz com que aquele trabalho que era lá de trás, ele só vai fazendo evolução. Mas a evolução acontece se tu deixa acontecer dentro de ti, né? Porque se eu ficasse só naquela minha caminhada, será que eu conseguiria? Tá, mas o cara vem do futsal, gosta da bola aproximada, gosta de um jogo mais próximo, tá, mas e aí? Alguma coisa tu vai ter que sair dali, porque daqui a pouco tu vai jogar com alguém, tu vai ver que teu modelo de jogo é esse. Então a variação que eu tento colocar dentro do jogo, que é principalmente as minhas movimentações ofensivas, onde eu trabalho muito, são repetitivas, muita repetição. No mínimo eu faço 3 a 4 vezes durante a semana. Como eu te disse, mesmo tendo jogo na quarta, eu faço a minha movimentação ofensiva como a minha finalização. Porque como é que funciona isso? Funciona com repetição. Se tu não tiver repetição, daqui a pouco tu fica só. Felizmente, como tu vê numa Série A. Sim, pô. Né? Sim, sem dúvida. E o cara não consegue criar nada. Exatamente. Então eu tento bater isso. As minhas movimentações ofensivas, elas têm umas lá de baixo, como elas vêm acrescentando, Falou uma coisa muito importante que é sobre o YouTube, o Mano Menezes que falou. Ninguém inventa. Tu copia. Agora a maneira de executar ela é diferente. Então é o que eu acho. Tu pode até olhar um trabalho lá. Como eu tenho amigos, eu tenho grupo que os amigos mandam. Estava fazendo a UEFA uns anos atrás, os caras botam lá no grupo. Mas muitas vezes não adianta tu puxar de lá para trazer para a tua realidade. Então eu acho que tu tem que fazer. Por isso que eu digo, a gente vê, mas o meu trabalho ele é dentro do meu modelo de jogo e a maneira que eu gosto de jogar. Eu trabalho em cima, como eu te disse, no momento que começou a competição, eu começo a trabalhar em cima da situação de jogo. Porque já foi feito lá na pré-temporada que tinha que ser feito, como eu te disse, que é o trabalho mais específico, né? É o trabalho de passe, é o trabalho de movimentação, toca, sai, bem como a gente no futsal, toca e sai, faz um balanço, entendeu? Então isso que eu faço com que eles comecem a entender que lá na frente eles vão entender, pô, peraí, a gente fez aquilo lá pra isso, entendeu? Então, pô, eu faço trabalho que eu vou fazer quando eu era pivô, poxa, ele enfrenta o goleiro, não bate no goleiro, dá um tapinha que ele vai sair. Então isso tudo é demonstrado. Porque são recursos que a gente usa, são recursos que eles têm que ter, porque não é usado muitas vezes dentro do campo. E quando tu faz, que é para ser usado, tu vai dizer, pô, tá te contradizendo, não, porque é ter que ser usado isso aí muitas vezes no jogo, e os caras colocam no chão. Ontem eu vi no jogo do Inter, assim, pô, tu viu os caras botando a bola no chão, o goleiro já caiu. Então bota por cima, mas isso é o que é? Isso é trabalho, aquilo que a gente fala. É aí que eu te digo, são criar um hábito, né? Específicos, são trabalhos que tu tem que colocar. Claro, dentro do meu conceito, dentro da minha filosofia. Agora, cada um busca o que é melhor para si. Mas, como eu te falei, em primeiro lugar, tu tem que te abrir contigo. Se tu não te abrir contigo, não. Pô, é interessante essa questão da variação de sistema que troca, a questão de posicionamento, e muda mesmo, o jogo muda muito o posicionamento, não necessariamente uma equipe que joga no 4-2-3-1, em todas as situações do campo está no 4-2-3-1. E como é que você faz a questão, qual o impacto do adversário na sua proposta de jogo? Não digo nem no modelo, mas na sua proposta, como vai jogar? Qual o impacto do adversário? Influencia muito, pouco? Influencia bastante, né, cara? Influencia bastante, porque assim, é como eu te digo, eu faço com que todo mundo trabalhe, não é que cada um saia do seu lugar, mas eu faço com que todo mundo trabalhe. Eu tenho meus extremos que jogam aberto, mas eles também jogam por dentro. Eu faço com que meus laterais joguem na marcação de linha, eu faço com que meus laterais joguem por fora e por dentro. Então a minha variação de troca por isso que eu digo, eu faço com que, dentro do possível, todos os jogadores tenham a ideia de marcar e atacar, de criar. Então isso aí faz com que o outro time fique um pouco
desorientado, eu acredito nisso, né? Pelas movimentações que existem. Sim. Muitas vezes não existe, mas quando consigo que isso aí encaixe, pô, cara, fica, mesmo que tu bote, por exemplo, mesmo que tu bote 2 linhas de 4, tu tem estratégia para jogar, tu pode botar um jogador por dentro das linhas, né? Para formatar triângulos, tanto pelo lado como por dentro. Ah, mas isso é lógico, Aninha, claro que é lógico, mas se eles deixarem jogar entre as 2 linhas, eu começo a balançar ou a da primeira ou a segunda linha. Sim. Né? Daqui a pouco tu precisa, até só para voltar, o que eu trabalho muito, a parte de drible, que é 1 para 1, eu gosto muito disso, eu induzo também e dou 2 estímulos aqui dentro do meu treinamento em cima disso. E por que isso? Porque hoje se necessita disso. Vamos pegar uma marcação de 2 linhas, tu precisa ter um cara que quebra essa linha. Então eu faço com que ele muitas vezes bota estaca, muitas vezes eu faço eles virem, vamos competir, é competição. Por quê? Porque eu preciso que na hora, quando tá com esse problema, a gente saber que tu chama ali, bom, nós precisamos disso aqui, ou tu tem um jogador, olha, isso aqui que está acontecendo. Então, existe essas estratégias, Pedro, bem como eu te falei lá no início, é assim que eu trabalho, dentro de estratégia, porque eu sei como é, pô, se o teu time joga de uma maneira, eu tenho que saber, mas por que ele joga dessa maneira, né? Como é que eu vou romper essas linhas? Como é que eu vou quebrar? Como é que eu vou achar uma maneira de fazer com que essas linhas não me encaixem, que não façam ele me conduzir a fazer só circulação de bola. Pô, como é que eu vou fazer? Então eu estudo muito, eu sou muito de estudar, eu tenho que achar uma maneira, né, cara? É uma maneira muito interessante que tem isso que eu tenho comigo, eu tenho que achar. Muitas vezes eu fico até tarde olhando, cara, como é que eu vou fazer isso aqui, como é que eu vou... Tá, mas se eu fizer isso aqui, como é que eu faço? Aí hoje, pô, os programas te ajudam muito, tu tem que ter, né? Então é assim que eu tento fazer com que eu quebre um sistema, que eu faço com que o treinador de lá também seja surpreendido, eu faço com que ele também pense, porque a gente, então, eu acho que, não sei se eu consegui te responder claramente, mas essa maneira que eu tento fazer com que as coisas aconteçam perante algumas situações que elas se tornam muito inconvenientes para te poder jogar, né, cara? Então é isso que eu te falo, por isso que eu trago isso do futsal, por isso que eu vou de novo nisso. Futsal faz com que isso, porque eu tinha que marcar, não gostava de marcar, era pivô, o ala tem que marcar, todo mundo tem que marcar, o pivô, o fixo era pivô de vez em quando, tinha que fazer gol. Então isso eu fui trazendo, por isso que eu digo, isso eu trago muito do futsal. Quem fala muito disso é o Pedrinho, que é um dos maiores comentaristas do Sport TV para mim, hoje ele é o top de todos. Ele falou, pô, o campo está reduzido em 30, 40 metros. Agora mesmo eu estava vendo, e até pedi para editar, pô, era Flamengo, eu não me lembro como é o outro nome do time, que eu não quero ser, de falar bobagem, mas eles estavam em 40 metros, cara. Sim. Os 22 jogadores, Pedro. Pois é. Então, só para te entender que hoje, se a gente tiver mais jogadores, que eu falo sempre, jogadores com habilidade, jogadores que tenham tomada de decisão rápida, que eu falo até, uso uma gíria muito legal, que é lamber a bola, né? Ficar lambendo a bola, cara, se tu tiver jogadores com circulação rápida, jogo rápido, não tirando a característica do jogador, né? Não um jogador robotizado, mas sim um jogador que ele saiba o momento de driblar. É isso que eu falo com os meus, eu não tiro nada dos meus jogadores, Pedro, eu só qualifico, eu não digo, mas eu coloco os lugares, esse setor tu pode fazer isso, esse setor tu não pode fazer isso, nesse setor, mas eu não proíbo que tu não possa driblar, que tu não possa fazer alguma coisa diferente, que hoje o jogador, por isso que os caras vêm lá de fora para nos buscar, né, com algo diferente. Então a gente tem que ter algo diferente, tem que ter um jogador diferente. Eu acho que a gente fica muito robotizado. Né? Sim. E Palinha, como é que é seu pré-jogo? Como é que é a sua pré-eleição? Como é que é o seu dia do jogo? Como é que é essa rotina? Como é que é para você? Como é que você faz? Ela é muito boa pergunta, ela é muito estranha, cara. Em primeiro lugar, eu não consigo dormir, né? Durmo muito pouco. Eu faço uma pré-eleição, né, de vídeo um dia antes, no caso, por exemplo, se eu vou jogar na quarta, eu faço a terça antes do treino. O treino é pela manhã, eu faço isso do treino, antes de nós voltarmos, a gente tem que fazer bola parada, alguma coisa que precise, né? E muito chimarrão, né? Muito chimarrão para poder ter o controle, né? Que acho que aquilo é uma coisa muito boa para mim, uma terapia. Fico muito focado, vejo muitas vezes, até quando eu tenho tempo, eu fico vendo a própria edição e jogos que eu vou jogar, mesmo aquele jogo eu fico batendo ele o tempo todo para mim achar alguma coisa, como eu te falei, eu sou muito detalhista, tem muita coisa que eu falo na hora dali da preleção,
Mas a preleição do vestiário, na realidade, ela é muito pouco falada no jogo, né? Porque para mim a maior preleição ela já está durante o treinamento. Sim. Né? Porque além do treinamento tu tem um vídeo, né? E eu sou um cara que eu tenho muita repetição, né? Eu repito muitas coisas para ficar bem claro. Então eu só uso ela dentro do, por exemplo, antes do jogo, né? Que eu faço ali de 20, 25 minutos, eu só uso mesmo se for necessário, senão não. Lembro alguma coisa da bola parada, mas eu faço com que eles pensem, né? Eu faço com que eles comecem a trabalhar também a mente. Pô, se o professor não falou, já foi batido, entendeu? Claro que eu vejo, tu vê como é que está o teu time, somente mentalmente, a concentração, mas a maioria das vezes é isso. Eu vou lá e busco uma palavra, né? Sempre de motivacional, mas é como eu falo, cara, uma coisa que Deus me deu, muitas vezes as coisas saem do coração mesmo, né? Aparecem em cima do coração. Ela não é programada não, ela é do coração mesmo, ela vem, bacana. Ela vem dentro de um processo, por exemplo, vou falar sobre a luz, daqui a pouco já entra em alguma coisa que ela faz parte daquilo ali para eu poder tocar eles. Sim. E graças a Deus tem me abençoado até agora de eu ter o dom da palavra, uma palavra bem direcionada que naquele momento a gente precisa. Então esse é meu dia, depois do jogo, ganhando ou perdendo, demora para cair a ficha, para mim poder comer, né? Eu vivo muito, eu vivo intensamente, isso aí é a minha vida, velho. Além dos meus filhos, né? É a minha vida, além da minha família, mas principalmente meus filhos, o meu netinho que eu tenho hoje, mas o futebol é minha vida, velho. É isso aí, é uma luta. Hoje, como um cara diz assim, ó, como eu falo, isso aqui é um sonho, um prazer de poder estar vivendo isso, de poder chegar onde eu cheguei, isso então eu vivo, cara. Eu respiro, eu tenho, corre aqui muita, mas desculpa. Não, que isso, Palinha. Isso é o jogo, cara. O jogo dá isso pra gente, o jogo emociona. Pô, o jogo é especial demais, assim, o futebol é muito especial na nossa vida, porque é uma representação da vida, né, ali dentro, né, Palinha? Não é simplesmente um jogar, não é simplesmente 11 contra 11, é muito mais importante que isso dentro de nós. Eu falo de vez em quando os caras até dão risada, quando eu digo que o meu perfume é o cheiro da grama, né? O cheiro da grama, isso aí é... Cara, é minha vida, eu vou ser bem sério, então eu sou formado, sou pós-graduado, sou especialista em futebol de futsal, futebol de campo, sou professor também de educação física, mas isso aqui, cara, esse futebol, ele me completa, sabe? Eu entendo. Porque não vem, eu não brinco, né? Sim. Eu não brinco não, cara. Pra mim, em primeiro lugar, eu não gosto de perder, né, cara? Sim. Em primeiro lugar, eu não gosto de perder. E eu sou pelo correto. Eu acho que nessa vida toda que eu passei por tantos jogadores, eu acho que não tem nenhum que diga assim, pô, Palinha é isso, Palinha é aquilo, Palinha foi sacana, Palinha foi não. Eu sou, não é que seja gaúcho, eu falo isso pra eles. Eu sou olho no olho, sabe? Olho no olho. Se eu tiro, eu falo porque tirei. Se eu coloquei, eu falo porque eu coloquei. Se eu tomei essa decisão, porque eu tomei. Sou um cara aberto para alguma colocação deles. Eu sei que eu vou definir, eu deixo a liberdade, eles, pô, é melhor assim, professor, mas eu mostro para eles porque que eu quero assim, senão eu tento fazer um meio termo para eles. Então eu deixo o jogador, porque ele que joga, claro que não muito à vontade, mas ele que joga. Então eu tento equilibrar isso, né? Eu tento deixar bem claro que juntos a gente, como diz aquela coisa, juntos a gente é mais forte, sempre havendo respeito, sempre havendo hierarquia. Então por isso que eu levo isso para dentro da minha gestão de pessoas. Porque hoje a gestão de pessoas é tudo, né, cara? É tudo. Hoje, se tu não tiver uma gestão de um grupo, desculpa falar, mas aí tu tá perdido, tu não consegue ganhar nada. Você não faz nada sem os jogadores, não tem jeito, Palinha. E vai além dos jogadores hoje, comissão técnica, direção. É uma questão de você ter um relacionamento bom com todo mundo, agregar com todo mundo, não tem jeito, é um processo complexo dentro do futebol. E até porque, né, Pedro? Até porque que são pessoas, no final são pessoas. Uma coisa complementa a outra. Pois é. Por exemplo, quando eu chego aqui no clube, cara, eu cumprimento, deve ter visto ali o gordinho que fica ali. Eu cumprimento ele, eu cumprimento o pessoal da portaria, eu cumprimento o pessoal da secretaria, o pessoal da boutique, cumprimento algumas pessoas faxineiras, eu cumprimento o pessoal dos funcionários, eu vou lá no bar, eu cumprimento as pessoas, eu vou lá em cima, vou na direção do clube, na direção de futebol.
as pessoas que eu tenho mais achego, que eu amo, que é abraçar as pessoas. Acho que o abraço, ele para mim, ele fala muito mais que palavras. Então eu sou esse cara que falo com o torcedor, sei na hora que eles vão me criticar, como eu já fui chamado de um monte de coisa, daqui a pouco eles estão me abraçando, que sabe como é que é torcedor, pessoal da rádio, daqui da Olaria, Sim. TV Olaria. Então, cara, eu vou te falar bem sério, eu acho que dentro do futebol eu tenho que ser isso, sabe? Sou sanguíneo, como eu te falei, porque eu quero buscar um espaço. Mas essa coisa de estar com as pessoas, de respeitar as pessoas e tratar as pessoas iguais, eu acho que é isso que está me levando. Vai demorar? Pô, cara, mas eu prefiro que demore, mas que eu suba sabendo que eu subi por méritos, do que eu chegar de uma maneira de estar puxando o tapete ou sacaneando alguém. Cara, vou ser bem sério, hoje eu poderia estar muito melhor, Pedro. Sim. Mas não é meu caminho não, cara. Eu não sou melhor que ninguém, tenho que ser o correto, o mais correto possível, porque eu tenho que ser o exemplo para meus filhos. Porque eles me chamam que sou ídolo deles. Pô, como é que eu vou ser? São mais importantes da vida. Não tem como, eu não posso ser diferente disso. Sim. Sabe? Então essa é a maneira que eu conduzo a minha vida, particular na minha vida profissional. É estar com as pessoas com um pensamento positivo, pessoas boas do meu lado, pessoas que buscam o mesmo que eu, que é o sucesso dentro de uma honestidade, dentro de um respeito e dentro de uma luta do dia a dia de trabalho. Por isso que eu digo, se eu pudesse botar um nome no meu trabalho ali, o meu nome além de Palhinha, eu botaria trabalho, né? Eu vou deixar mais de Palhinha trabalho, porque esse é meu... Palhinha, nossa, cara, que fantástico. Nesse ponto que você tocou aí, que foi até um negócio que eu vi, eu não te conhecia ainda, não tinha feito curso com você, vim assistir aqui Olaria e Volta Redonda, se não me engano foi do segundo turno, aqui da primeira fase do segundo turno, 3-2, e aí, pô, eu vi a maneira como você se relacionava, não só com o seu grupo, que era fantástico, mas você conseguia trazer um negócio do campo para a arquibancada que é muito difícil o cara conseguir, Palhinha. Assim, você conseguia ter a torcida, que é torcida organizada, do Olaria e tudo mais, você conseguia ter os caras com você, de reger os caras, de trazer os caras com você e com o seu time dentro de campo. Isso é um negócio que eu acho fantástico, isso é um negócio que eu acho que é muito da sua pessoa, do seu ser, da maneira como você é, mas você consegue trazer o extracampo para dentro do campo e de uma forma muito positiva, de trazer os caras para jogarem juntos com você. Isso eu achei muito maneiro, isso é um negócio que eu estou te falando porque eu vi, ninguém me contou, não te conhecia, entendeu? Eu achei fantástico, cara, eu achei, caralho, foda. Eu olhei assim, pô, muito maneiro. Cara, é uma coisa que eu te falei ali, quando eu cheguei aqui num momento muito difícil, Olaria, estava um cruzamento do campo. E eu consegui aproximar a torcida de novo, consegui aproximar a rádio de novo. E eu dizia para eles, cara, eu tenho uma palavra que eles falam, se chegar aqui e perguntar para alguém qual é a palavra do Palhinha, acredita. Só acredita. Terminada as minhas entrevistas com a rádio, eu falo sempre, acredita. Até eles falam, acreditar, pode acreditar. Então eu consegui fazer com que eles tinham que entender que nós todos juntos, nós ia conseguir algo. Se nós separados, puxando um para cada lado, não ia chegar. É que nem uma corrente, falei, que nem uma corrente, galera. Se essa corrente está fechada, não tem como. Agora, no momento que um elo for, ela arrebentou. Então, com isso eu consegui fazer com que uma apresentação aqui em 2020, que eu montei juntamente com o Léo, um rapaz que era da assessoria, foi embora, eu montei uma apresentação de time de alto nível. Trouxe torcida aqui pra dentro. Sim. Desse espaço que a gente tá aqui, eu trouxe a torcida com faixa e tudo. Tô com uma banquinha da torcida jovem aqui dentro. Tá entendendo? Então, cara, é uma coisa assim que se tu vê umas imagens minhas, tu vai ver que quando eu termino o jogo, além de comemorar, eu vou lá do lado do meio campo pra cá, ó. Eu fico olhando aquilo lá. Porque eu sei o que eu passei aqui, eu sei o que eu construí, eu sei o que eu trouxe para dentro do Olaria. Eu consegui trazer aquela torcida que tu tá falando que eu vi, que tu viu, que tu presenciou. É isso que de vez quando eu fico olhando, olha só, como a gente, como um ser humano, consegue mexer com tantas pessoas. Como um ser humano faz com que tu tenha que escutar que o cara coloca dentro de uma rede social dizendo assim, pô, cara, quantos anos eu não tinha uma alegria dessa, Palhinha? Palhinha, nunca tive um Dia dos Pais tão maravilhoso quando a gente ganhou do americano. Conseguiu trazer uma alegria, tu vê no Instagram isso do cara dizer, muito obrigado por tu fazer isso, depois que eu perdi meu pai. Nunca mais eu tive alegria.
Aí tu vê a esposa do cara me abraçar e dizer, muito obrigado que tu tá fazendo pelo meu marido. A torcida diz, pô, muito obrigado, cara. Tu já tá dentro do nosso, além do nosso coração, tu já faz parte dessa história. E não foi nada além do que eu tô dizendo. Sim. Com a minha franqueza, com o meu olho no olho e meu respeito por eles, entendeu? Então isso só te engrandece, cara, para saber que tu tá no caminho certo, sabe? Isso só me fortalece, entendeu, Pedro? Isso vai me fortalecendo cada momento. E aonde eu estiver, seja onde eu for, eu vou sempre ser assim. Porque eu não posso mudar a minha essência, cara. Eu não posso estar num time grande, não estou dizendo que o Olaria não seja grande, mas eu falo em alto nível e eu mudar a minha essência porque existe isso, existe aquilo. Eu acho que existe a tua postura. Tu vai ter problemas como a gente tem aqui, cara. Tu vai ter que engolir um sapo aqui, vai ter que ter um jogo de cintura, vai ter que contar até 10, que nem eu aprendi na minha vida, contar até 10 para te poder responder. Mas quando tu faz a coisa e mostra para as pessoas da maneira correta, eu acho que não tem obstáculo nenhum. Isso no meu ponto de vista. Então foi isso que eu criei aqui dentro do Olaria, que a gente chama de família. Foi uma família que foi criada aqui. Hoje eu me sinto assim, ó, eu me sinto feliz, eu me sinto um cara que chegou aqui desacreditado, um cara que poucos me conheciam, e hoje eu sou, graças a Deus, respeitado por todos, tenho carinho de todos, então o que vale é isso. Para mim, muitas vezes, vale muito mais que uma vitória, cara. Palinha, pô, muito fantástico, cara, isso é muito foda, porque, cara, eu te conheci lá no curso da CBF, na licença A, e, cara, eu vi que você era um cara fantástico, um treinador, não só como treinador, mas como pessoa, cara, e hoje eu tô vendo que você vai além disso, você não é um treinador fantástico, você é um líder fantástico, cara. Isso é incrível, isso é um negócio especial. Eu te desejo, todo o sucesso do mundo na sua carreira, Palinha. Você pode ter certeza que onde você estiver, eu vou estar torcendo por você. E, cara, que prazer ter você aqui, poder gravar essa entrevista com você, cara. Você é um cara fantástico. Palinha, obrigado mesmo, de coração, por tudo. E, cara, todo o sucesso do mundo que você merece. Você merece um dia sem demagogia, sem nada. Um dia eu quero ser um treinador como você, cara. Entendeu? Ser um cara assim como você, não só um treinador, mas um cara que vai além disso. Entendeu? O que é o mais importante, talvez, do futebol. Não basta você estar ali comandando 11 contra 11, ganhar um jogo, perder. É maior que isso, é muito maior que isso. E você é esse cara que transcende o campo, você transcende o processo, você é um líder, você é um cara fantástico que, cara, não é à toa que os resultados estão aí, Palinha. Você não só faz por onde que muita gente trabalha, mas você tem a competência e você tem um talento, você tem esse talento. Você é um grande líder, cara. Fantástico, muito obrigado. Pedro, em meu lugar, cara, eu fico muito feliz de poder escutar isso de ti, principalmente assim, eu gostaria de ser um treinador como você, cara. É isso que eu digo, sabe? É isso que eu quero levar, entendeu, cara? Não pensa que isso aí que nem o cara diz assim, essa emoção, ela é maravilhosa de sentir, de saber esse carinho que tu tem por mim, de saber por essa oportunidade que tá me dando de falar no teu canal. E eu vou te ser bem sério, isso aí vai ficar gravado, porque eu sei disso. Aonde eu tivesse um dia, eu chegar como eu quero chegar, uma equipe lá de ponta. Eu faço questão que tu faça isso aí comigo também. Tu vai ter a liberdade de chegar Palinha, vai ter prioridade de chegar e ter esse bate-papo que, se Deus quiser, vai acontecer. E eu sou esse cara, eu sou esse cara aí, eu não me motivo, sou um cara que busco o melhor, sou um cara que sou um chorão, sou um cara que amo meus filhos, amo a vida. Sim. Amo a vida. Então é isso, cara. Eu acho que Deus sabe o que faz. Deus está me proporcionando, mesmo longe das pessoas que fazem parte da minha vida, Ele me proporciona esses momentos. Me proporciona pessoas como você, cara. Pessoas que sinceras, pessoas que falam o que sentem no coração. Então é isso aí, cara. Deus faz isso. Ele me aproxima de pessoas como você, que é do bem, que é uma pessoa que também está na mesma batalha que eu. Então é isso que eu peço para ele, sabe, cara? E que hoje que eu estou vivendo aqui no Rio de Janeiro é um momento muito único. É um momento que eu esperava, porque a gente que está na luta, mas eu não esperava que seria tão rápido, sabe? Então, cara, só agradecimento, obrigado por essa oportunidade de verdade. Estou muito feliz de fazer parte, de poder falar no teu canal.
E pedir a Deus que Ele continue me abençoando, que Ele continue me dando essa sabedoria, como é que eu vou dizer, me deixar como eu sou, dessa pessoa que eu sou, leve, solta, que as pessoas continuem gostando de mim da maneira que eu sou. Muito obrigado, estamos juntos sempre. Palinha, muito obrigado de coração. Olha, essa vai ser a primeira de muitas, tenho certeza disso. E olha, sucesso, conquistas não só profissionais, pessoais, tudo de melhor para você na sua vida e na sua carreira, cara. E pessoal aí do CIA, esse é o Palinha, treinador do Olaria Profissional. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês e com ele principalmente. E ó, fiquem ligados no nosso site, ciafutebol.com.br, nas nossas redes sociais, @ciacursofutebol no Instagram, e principalmente aqui no canal do YouTube, onde você vai ver essa entrevista e os cortes também dessa entrevista e muitas outras entrevistas que a gente está trazendo para vocês. Valeu? Muito obrigado aí, pessoal. Um grande abraço.